A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando mais uma edição do Café com Velocidade, a edição de número 541, pré-GP do Brasil, essa semana que é sempre muito especial pra gente, nós que estamos lá, né, em Interlagos, quase todos. Ainda existe uma esperança de Bárbara Franzin, Diogo Gomes não vem, mas existe uma promessa de que ano que vem, sim, ele estará aqui com a gente. Mas Thiago Santa Rosa, Thiago Raposo, este que vos fala, e Fábio Campos estarão lá no setor G, bem posicionados. Se você é ouvinte do Café com Velocidade, ou se você não era ouvinte do Café com Velocidade e por algum motivo você caiu nessa edição e também vai a Interlagos, no setor G, entre em contato com a gente pra gente se encontrar lá, trocar umas figurinhas. Se você vai a Interlagos em outro setor, nós vamos fazer um encontro no sábado. Entre em contato com a gente pelo e-mail cafécomvelocidade@gmail.com ou nos chame nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook e tal, pra gente passar o endereço e todos os detalhes. Mas costuma ser pós-classificação, né? A classificação, se não tiver chuva, se não tiver nenhum imprevisto, acaba ali pelas 3 horas. Lá pelas 4, 4h30, 5 horas, o pessoal começa a se encontrar numa cervejaria muito legal ali do lado do Mercadão de Santo Amaro. O Mercadão de Santo Amaro que pegou fogo recentemente, mas a cervejaria está lá intacta. É um lugar razoavelmente próximo ao autódromo, próximos ao metrô e tudo mais, então facilita aí para o pessoal que quer ir beber uma com a gente. Dito isso, vou apresentar aqui quem são os meus companheiros de programa nessa edição 541. Tenho ela, Bárbara Franzin, que ainda alimenta a esperança de uma legião de pessoas que vai no setor de direito, e tê-la lá, sentada com a gente, desfrutando de um final de semana interessantíssimo, conversando, trocando aí algumas boas risadas e tudo mais. Seja muito bem-vindo, Bárbara Franzin. Muito obrigada, Thiago Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam, pro Rosa e pro Diogo também. Depois você explica, né, que Fábio Campos não está com a gente hoje. E, bom, não sei que torcida toda essa não para eu ir na corrida, mas vamos ver, essa semana é a semana das coisas imprevisíveis, né? Então, às vezes, você diz uma coisa e depois acaba acontecendo outra. Então, vamos ver, até o dia da corrida tem um chãozinho ainda e espero que alguma coisa aconteça até o domingo. E só deixar um recado aqui também, que você já falou muito bem do nosso encontro, né? Essa é uma semana pra gente que é muito legal de rever muitas pessoas bacanas que a gente não tem oportunidade de se encontrar sempre porque a gente fica longe fisicamente, de falar sobre corrida, de estreitar as amizades mesmo. É muito bacana, e se você ouvir esse programa e estiver indo no GP mesmo, eu reforço para que você fale com a gente. É um encontro muito legal mesmo, que a gente já faz aí há alguns anos, e realmente se eu fosse vocês, eu não deixaria de ir. Mas semana passada eu não estive aqui, né? Mas coloquei o meu recadinho no programa sobre o sorteio de um anuário do Reginaldo Leme. Só que eu inventei de fazer por um formulário e não deu muito certo. Então eu vou estender um pouquinho essa promoção. Então, se você está ouvindo o programa dessa semana, que é pré-GP Brasil, você tem até o dia do GP. Então, até o domingo do GP Brasil de Fórmula 1, para mandar o seu e-mail para o barbara@velocidade.org, só com o seu nome, endereço de e-mail já vai estar lá, só dizendo sorteio Café com Velocidade, só isso. Então, como não estava fácil de acessar o formulário antes, não deu muito certo, então para deixar um tempinho a mais, até para quem tentou mandar e não viu depois que mudou, enfim, eu vou deixar também o e-mail no post deste bloco do café, para ninguém se perder. Então é isso, Raposo, recadinho dado aqui. Espero que mais gente participe, mandem aí os seus e-mails e semana que vem a gente já vem com esse resultado. Com certeza, e não deixo, né, o anuário com certeza é um dos
os fãs de automobilismos aí, né? Como diz os nossos queridos amigos do podcast F1 Brasil, para os cabeças de gasolina. É um livro aí super desejado, porque vem histórias, né? Vem todo um review da temporada, com fotos maravilhosas e tudo mais, não só da Fórmula 1, como diversas outras categorias de esporte a motor pelo mundo. Então não deixem, é muito simples, só tem que entrar lá, deixar teu nome e torcer para ganhar. Então eu, se eu fosse você, participaria, pena que eu não posso participar. Só passando aqui para vocês que escutaram e ficaram curiosos sobre o encontro, né? O site da cervejaria é www.cervejariasaofrancisco.com.br. Repetindo, www.cervejariasaofrancisco.com.br. Lá vocês vão encontrar os detalhes, endereço, horário de atendimento, como chegar, tem no mapinha lá facinho, o metrô mais próximo, as cervejas que eles servem, né? Eles têm uma bela carta de cervejas lá, comando individual, muito importante dizer isso, né? Porque o pessoal já fica assim, nossa, eu vou nesses encontros aí, que esse cara que gosta de gastar e no final que a conta vai ficar absurda, eu só bebo suco e refrigerante. Não, lá é comando individual, meu amigo. Você paga o que você consumir, então fique tranquilo, estão todos convidados a participar deste encontro. Diogo Gomes, será que você vem para esse encontro? Seja muito bem-vindo a essa edição. Grande Thiago Raposo, prazer falar com você, com a bancada e claro para todo o público do Café com Velocidade. Não, esse ano por umas questões pessoais, enfim, não vale expor publicamente, eu não vou poder ir, mas ano que vem já é certeza, estaremos aí batendo ponto com certeza e aproveitar, conhecer mais de perto, né, toda essa galera. É muito interessante esse entrosamento que a gente consegue com esse pessoal e no final do ano é época de, né, alinhar isso mais. Confesso que estou com uma certa inveja de vocês, mas bom, vamos esperar mais um pouco. E Thiago Santa Rosa, este com certeza estará no setor G, este com certeza estará na cervejaria São Francisco e este com certeza está aqui na edição 541 do Café com Velocidade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thiago Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para Bárbara Franzin, para Diogo Gomes. Eu aqui já me atrapalhando logo no início do programa, mas compromisso com a verdade, seja dita aqui. Estou muito feliz, semana pré-GP do Brasil, muitas coisas acontecendo e vai ser culminado com uma grande prova, esperamos, no próximo domingo, para quem está ouvindo o Café com Velocidade durante a semana, e também esperamos que a gente seja, vamos dizer, agraciados com um espetáculo como foi do ano passado, como foi de 2012 e como não foi de 1991. 1991, que inclusive é a corrida clássica. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre essa primeira vitória de Ayrton Senna da Silva no circuito de Interlagos. Para quem não conhece muito bem o que é o bloco Corrida Clássica, nós nos dispusemos aí, antes de cada GP de Fórmula 1, reassistir uma corrida clássica da pista que vai receber a Fórmula 1. Quando é uma pista que não tem muita história, por exemplo, a Rússia, né, que tem poucos GPs, aí a gente abre para outras corridas que já receberam a Fórmula 1 no passado, outros países que já receberam a Fórmula 1 no passado, mas que não recebem mais no ano em que estamos falando. Então, estamos indo para o Brasil, vamos assistir uma corrida do Brasil do passado. Nessa semana específica, né, a gente acabou embananando aí e tal, e não fizemos a enquete. Quem escolhe geralmente são os nossos apoiadores. E daqui a pouco eu já explico quem são os nossos apoiadores. E aí nós deixamos aí a cargo de Diogo Gomes escolher, e 1991 foi escolhida. Uma corrida que eu achei interessante, eu vi algumas críticas. Mas o Diogo que escolheu. É isso que eu ia dizer, eu tava me segurando. Eu tava me segurando aqui para não cortar ele logo na largada. Logo na largada aqui, mas. Diogo Gomes deu sugestões, né? E Thiago Pereira muito Raposo melhores. Usou seu poder ditatorial, bateu o martelo e falou, não, essa aí não, é essa aqui porque eu quero que seja essa. E todo mundo teve que obedecer. A Bárbara, que bate com o poder junto com ele, não estava presente, infelizmente, então a gente teve que acatar o que ele mandou. Aí, e por coincidência, Diogo, eu tava junto com a Bárbara, né? E aí ela me passou assim, informações
de como foi a escolha, eu falei antes de dar minha opinião a respeito sobre a corrida clássica, sem saber que ela já tinha sido escolhida da forma que foi, falei assim, não, tem 2012 e tal, que era a sua opção, né? Mas bom, vamos esperar que Thiago Raposo tenha algo a falar sobre isso. Tenho coisas a falar, vocês sabem da minha vontade ou da minha aversão de falar corridas que aconteceram ontem ou anteontem. O Diogo Gomes veio com a belíssima sugestão de 2012, uma corrida que aconteceu semana passada. Eu falei, gente, calma, gente, o café... Ou vocês são muito descrentes com Café com Velocidade e imaginam que o fim dele está próximo, ou vocês estão querendo que é uma largada. O Café com Velocidade, como vai existir aí ad eterno, daqui a pouco vai vir a Bárbarazinha assumindo o lugar, o Rosinha e tal, as gerações que serão passadas aí assumirão o Café com Velocidade. Por que a gente não discute rever 2012 lá para 2023, 2024? A gente não precisa ser imediatamente. Vamos voltar um pouquinho no passado, vamos ver, relembrar um pouco a boa história da Fórmula 1. Assistir uma corrida com Hamilton, com Vettel, com Alonso. Por favor, gente, vamos trazer coisa diferente para esse bloco Corrida Clássica. Foi esse só o meu pensamento. Como esse programa vai durar? Bem, né? Como esse programa vai durar, né, durar para sempre, Bárbara Franzin? Nós acabamos de completar 10 anos. E olha que a gente completar 20. Para completar 20 anos em grande estilo, vamos assistir Interlagos 2012. Então tá, gente. Vocês já viram que tem um padrão agora, né? Tem que assistir as coisas mais antigas que o Raposo fica feliz, tá? Ou que não seja tão recente. Não, esse padrão aí eu já conheço, porque ele influencia o grupo de apoiadores, nossos apoiadores, pessoas do bem, acabam sendo influenciadas por ele, pessoa do mal. Então eu sempre sugiro essas corridas mais reticentes aí, eu perco assim, eu recebo um voto, 2 votos, a vencedora recebe 30 votos, aí eu já nem fico mais, fico na minha. Dessa vez eu ainda recebi um apoio. Aí ele usou ali o poder dele para quebrar a corrente. Nesse momento, o Fábio Campos, se estiver ouvindo o programa, está entrando em pânico, falando o que esses caras estão fazendo, discutindo isso em público. Calma, Fábio Campos, calma. Ele não ouve, não vamos... não participa, ele não ouve, fica tranquilo. Ele não ouve? Se você quiser deixar uma senha aí, alguma palavra, tipo, se você ouviu, tweet essa palavra, ou coloca essa palavra no grupo, você vai ver que essa palavra nunca será colocada no grupo, porque ele não ouve. Expondo mais um pouco. A frase é, fica Ferrari. Beleza. Se surgiu Fica Ferrari essa semana no grupo de apoiadores, ele vai mostrar pra gente, calar nossa boca. Ele vai dizer assim, ó, estou aqui citando a frase que o Diogo falou, mas eu não vou escrever isso. Que seja. Mas do que vocês estão falando lá nos apoiadores, grupos dos apoiadores? Quem são esses caras, gente, esses apoiadores? Se você não sabe quem são os apoiadores, você está perdendo em não ser um apoiador, e venha fazer parte desse seleto grupo dos apoiadores do grupo do Café com Velocidade, do podcast Café com Velocidade. São pessoas que vão lá de muito bom grado, livre espontaneamente, e contribui aí mensalmente com uma quantia que não pese para ele, é qualquer quantia, não tem uma especificação. Você precisa vir, mas você tem que doar 30 reais. Não precisa ser 30 reais. Se você pode doar 5 reais por mês, você vai doar 5 reais por mês. Você decide, você vê qual é a tua condição. Você ajuda a fazer esse programa cada vez melhor, para a gente ter aí alguns nossos gastos que começaram a ficar caros e começaram a inviabilizar o programa, e a gente teve essa ideia, e ainda bem que nós tivemos aí uma legião de pessoas que abraçaram e que estão permitindo então que o programa fique cada vez melhor. Em contrapartida, nós temos um grupo de WhatsApp exclusivamente para os apoiadores. Então, neste grupo do WhatsApp rola muita discussão pós-corrida, rola discussão nas semanas e tudo mais. Tem essa coisa deles escolherem as corridas clássicas e algumas outras vantagens. A gente está fazendo uma camiseta aí que vai ter um precinho especial para os apoiadores e tudo mais. Então, é uma vantagem aí de ser um apoiador do Café com Velocidade. Então, se você ainda não é, a URL é apoia.se, que é de apoia-se, só que eles colocam ponto, né? Então, apoia.se/Café com Velocidade. Não consegui decorar essa URL, muito difícil. No café.autosfera.com.br, no bloco número 1 de cada edição, a Bárbara Franzin sempre coloca informações completas, lá o link do Apoia-se, coloca o Twitter da galera aqui do programa e tudo mais. Não deixe de entrar lá, fica tudo facinho para você também fazer parte do grupo de apoiadores do Café com Velocidade. Dito isso,
a gente passa a vinheta, a gente vem com o primeiro bloco dessa edição para a gente relembrar GP do Brasil, Interlagos 1991 e a vitória dele, Ayrton Senna da Silva. Corridas Clássicas. Dando início então o bloco da corrida clássica para falar um pouquinho sobre o GP do Brasil de 1991, que teve como resultado a vitória de Ayrton Senna do Brasil, da Silva, mas do Brasil, não podemos esquecer disso, seguido de Ricardo Patrese e Gerhard Berger, Williams e McLaren, respectivamente, depois Alain Prost de Ferrari, Nelson Piquet de Benetton, Jean Alesi de Ferrari, Roberto Pupo Moreno de Benetton, Gianni Morbidelli de Minardi, Mika Hakkinen de Lotus e fechando aí os 10 primeiros colocados, Thierry Boutsen correndo de Ligier com motor Lamborghini. Foram 71 voltas, 1 hora e 38 minutos, um GP aí que teve os seus dramas, Thiago Santa Rosa. Eu vou chamar você primeiro, porque você, assim como eu, ou depois de mim, né, o mais velho aí da turma, não sei se já era da sua época, mas esse é um GP que eu trago uma memória assim muito forte. Apesar de eu ter apenas 10 anos para 11 anos, não tinha completado 11 anos ainda, mas é um GP com lembranças fortes assim desse drama, né? Era uma época de, essa idade, 11 anos, você é notadamente torcedor do piloto brasileiro, e esse drama de vem o Mansell tirando a distância, segundo a segundo, volta a volta, e o Mansell quebra, vem o Patrese tirando segundo a segundo, aquela coisa, será que vai dar, será que não vai dar, e aquela expectativa, aquela apreensão até os últimos segundos, até as últimas voltas. Não sei, queria saber antes de você, se você tem essa lembrança, se você não tinha essa lembrança de assistir, acredito então que tenha sido aí a primeira vez, ou uma das poucas vezes que você assistiu esse GP, se você também vibrou, sentiu essa coisa diferente desse finalzinho de corrida, dessa coisa de, será que vai dar para o Senna, enfim, vencer a primeira dele em casa? Olha, Raposo, eu tenho como corrida que me marca bastante, a primeira corrida que me marca bastante é a vitória do Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis, 5 anos de idade, aquele grito do Luciano do Vale falando bateu ao Answer, sabe? Eu não me lembro de tantos detalhes, mas lembro daquela hora, eu lembro assim, eu vibrando e muito novo e tal. Então assim, a partir daí eu tenho várias pequenas lembranças sobre automobilismo que eu acompanhava, via uma corrida, parava para assistir e tudo mais. E dessa corrida específica, eu tenho menos lembrança do que eu gostaria. Eu muitas vezes confundo até 91 com 93. Eu confundia, né? 91 com 93, vinha naquela mente, o Senna teve problemas e aí ele ganhou a prova com problemas, tudo aí o pessoal invadiu a pista. Não, a invasão é em 93, mas pra mim o fato tinha acontecido em 91. Mas esse é só um detalhe da minha memória de coisas que aconteciam lá, por conta de todos os eventos relacionados a automobilismo da minha infância, mas é uma prova que com certeza marcou, principalmente quando eu revi, e eu já tinha visto ela alguns anos atrás, e agora ver de novo, ter a oportunidade de ver e começar a pensar e lembrar o que se passou naquela época e como as coisas estavam passando. Então, antes do programa, eu fiz algo diferente para poder chegar aqui e até discutir essa questão que é interessantíssima e que, de fato, eu achei que seria rememorada, porque, né, Ayrton Senna foi no grande piloto que o Brasil teve para a maioria dos fãs de automobilismo, é inegável isso, por mais que existem algumas discussões, alguns núcleos fechados em relação a Piquet, em relação a Fittipaldi, é óbvio que o Senna é o maior, e aí eu me perguntei, mas como que uma pessoa que não era fã de automobilismo, via esporadicamente e gostava daquilo que via do Ayrton Senna ganhando, naquela época sentiu,
percebeu, ou lembrou daquela vitória. Então o que eu fiz? Perguntei para os meus pais. Fui, faz algumas horas atrás, eu perguntei para os meus pais como que eles enxergaram aquela. Minha mãe nem tanto, falou que não lembrava muito daquela corrida, mas o meu pai, na hora que eu perguntei, ele falou assim: foi aquela corrida que o Senna ficou só com a sexta marcha, né? Eu lembro, foi difícil. Depois a gente comemorou aqui em casa e tudo mais. Ele era muito bom piloto, não tinha como. Ele mostrou naquele dia. Quando ele fala isso, né? Ele mostrou naquele dia. Eu acho que essa é a ideia do que aconteceu naquela prova para quem via a Fórmula 1 de fora, né? O Senna era um grandíssimo piloto, esperava já há um tempo aquela vitória em casa, já tinha tido oportunidades tanto em Jacarepaguá quanto em Interlagos, mas sempre por um motivo ou outro não acontecia, e quando aconteceu foi da forma mais dramática possível e que ressaltou o que anos mais tarde se consolidou como uma das histórias do mito da velocidade e tudo mais, umas coisas até forçadamente colocadas, outras que são colocadas porque de fato ele é um grandíssimo piloto, um dos maiores de todos os tempos, e isso tem que ser falado. A gente aqui no café acaba até de certa maneira saindo um pouco dessa conversa fácil, né, do Senna, porque isso dá audiência, porque isso dá cliques, isso, enfim, gera um buzz. A gente tenta sair disso, mas hoje, como você acabou escolhendo essa primeira corrida, nesse sentido eu tive que trazer e mostrar também o quão importante é Senna, e foi o Senna pro automobilismo. Até hoje ele é importante. Você vê Hamilton, por exemplo, ele só foi o piloto ele só se tornou o piloto que é hoje porque se espelhou em Ayrton Senna na sua infância. Diogo Gomes, você sugeriu essa corrida, mas a minha pergunta... já que ninguém... desculpa, Raposo. Estava falando com o Diogo Gomes, não sei se houve um delay aí pra você, mas você que sugeriu essa corrida, eu queria saber se você já tinha assistido ela antes, né, inteira, né, como imagino que você tenha assistido e tenha feito o dever de casa, ou se era apenas as reportagens, toda a história que tinha ela, mas não ela completa, e se foi a primeira vez que a viu completa, qual foi o teu sentimento? Você tem que ver depois e tal, não é bem difícil, bem diferente de ver ao vivo e tudo mais, mas como foi pra ti? Então, assistir depois, né? Não viver aquele momento todo ali na hora e tudo que representava. Claro, eu nunca vou ter essa dimensão real, né? Por mais que eu leia, que eu, enfim, assista e ouça relatos, eu nunca vou ter aquela sensação de fato. Isso era 91, eu fui nascer em 94 só, então eu não vivi nada disso. Mas, claro que estudando você tenta pegar, pelo menos, alguma noção desse tipo de coisa. E é impressionante o quanto representativa essa vitória é, né? Não, claro, para termos mais técnicos, eu diria, é muito representativa, mas para aquele ideal popular, principalmente, e a maneira como a transmissão dessa corrida, que era a única fonte de notícias que o pessoal da época tinha sobre Fórmula 1, foi conduzida, ela é feita para se criar esse mito, né? Ela é a transmissão que ela comemora o Mansell ficar 15 segundos, parado no pit stop, né? E, enfim, é uma maneira, não estou nesse momento nenhuma crítica, pode criticar bastante a transmissão, nesse momento nenhuma crítica, é mais uma colocação. Então, assim, todo o ambiente criado ao redor, a primeira vitória, ele já vinha também de uma vitória nessa temporada, né? Nessa foi a segunda corrida daquela temporada de 91, depois ele venceria várias outras corridas ainda e acabando com o título lá no Japão, aquela famosa corrida que ele deixa o Berger passar. Então, tudo isso criado ao redor é muito importante. Eu ainda não havia assistido essa corrida por completo. Eu acho que não sei porquê, porque eu já assisti várias outras muito menos importantes, inclusive, eu me peguei pensando nisso. Mas eu já tinha visto todo esse final, todo esse, enfim, esse burburinho e como as coisas repercutiram na época. Eu cheguei a ler alguns jornais da época, claro, as versões digitais de jornais da época, muito interessante, inclusive. Então,
tudo isso, todo esse ambiente criado foi muito grande, foi muito importante. Eu acho que daí que nasceu a sua escolha, né, de bater o martelo em 91. A minha ideia, quando eu sugeri em 91 e sugeri em 2012, que seria minha opção, foi exatamente, eu lembro que eu defini para vocês no nosso grupo, né, privado dos membros, como, olha, tem 2012, que foi uma corrida maravilhosa, e tem do 91, que foi aquela vitória do Senna. Essa foi a minha descrição, né? Sem ler, sem pesquisar nada. Mas só de falar 91, já vinha aquela cena dele levantando a bandeira com dificuldades. Enfim, toda aquela parte simbólica por trás daquela vitória do Senna. E essa foi, né? Aquela vitória, a primeira vitória. O rádio dele depois da prova é impressionante. A maneira como ele reage ali no carro, de exaustão, a gente pode colocar, né? Até... Enfim, todo o desafio técnico da sexta marcha, de ir perdendo a parte do carro, a gente pode colocar assim, né? Daí vai perdendo marcha, depois termina só com a sexta. Tá certo que, e a gente acha até que vai te entrar mais em detalhes, conforme a corrida foi se desenrolando, é impressionante como ele teve sorte, né? Além da qualidade técnica, de fato, sem dúvidas, mas como ele teve sorte, porque o Mansell vinha muito mais rápido que ele no segundo stint, e tem problema com o pneu, tem que parar para uma segunda parada forçada, isso tira ele completamente. No final, quando ele tá com um problema maior no câmbio, o Patrese que vinha atrás dele também estava com certos problemas, ainda tem a chuva no final que diminui essa diferença, diminui essa possibilidade de ir o Patrese para cima. Então tem coisas que ajudaram ele ali, né? Ajudaram ele a segurar as duas Williams, mas enfim. No final é uma vitória extremamente simbólica em termos técnicos para a história da categoria, mas até para o público brasileiro como um todo, ela marca muito, ela é muito forte, sem dúvidas. E você, Bárbara Francin? Qual foi a tua sensação ao assistir uma corrida tão importante para a história de brasileiros, né? Eu acho que muita gente, é uma corrida que ficou marcada na memória de muita gente. Muita gente deve ter se ligado no domingo à tarde, às vezes no meio da prova, e viu que o Senna estava liderando e tudo mais, e deve ter ficado. Gente até não muito fã de automobilismo deve ter pego essa prova pela metade, pelo fim, e deve ter seguido. A audiência, eu imagino, deve ter sido altíssima. E como foi para ti? Ó, eu imagino, como eu sei que não era do seu feitio antes desse quadro assistir corridas do passado, que deve ter sido a sua primeira vez que você assistiu por completo. Olha, por completo foi realmente a primeira vez, mas eu acho que eu devia ter ficado só com as recordações que eu já tinha dessa prova. Das dificuldades, como vocês comentaram, né, da questão de ser difícil terminar a corrida, de ter os problemas com a marcha, do Patrese estar chegando bastante, encostando, do erro do Mansell. Mas eu acho que esse quadro, como eu digo, sempre vale a pena. E eu até queria puxar a orelha no pessoal que enviou poucos e-mails pra gente, não sei se foi pelo feriado, não sei se estavam ocupados, mas é um quadro que acabou ficando fixo aqui no programa porque todo mundo participava em massa, enviava bastante, então quero ver se vocês têm mais uma chance que a Abu Dhabi, né? Então, vou puxar também a nossa orelha aqui, a gente vai tentar decidir um pouquinho antes para passar para vocês também, né? Deixar o compromisso aqui no ar. Mas vamos lá, essa corrida, assim, sem dúvidas que ela é clássica, merece estar aqui no quadro. Primeira vitória do Senna em casa. Ele tinha feito aniversário no dia anterior, então tem alguns detalhes aí bem interessantes. E Senna vencer no Brasil é uma coisa, assim, que fez com que muitas pessoas, né, que acompanhavam aqui e ali a categoria começassem a assistir todas as provas, a acompanhar todo domingo de manhã, né? Até aquela tradição na casa do brasileiro. E eu incluo a minha família nisso, né? A gente tá falando um pouquinho aí de histórico e tudo mais. Eu, né, jovem como o Diogo, já era nascida nessa época, mas ainda relativamente novinha. Então eu até brinco, né? Já falei algumas vezes aqui que eu realmente comecei a ver Fórmula 1 depois da morte do Senna. Foi quando eu vou acompanhar este esporte, bora. Então é um pouco assim esquisito até, né? Que minha família toda assistia, eu não. Então eu lembro, assim, de momentos em que eu tava com minha mãe, minha tia era até participante do fã-clube do Senna. Pra vocês terem uma ideia como foi, né? Muita comoção na época mesmo. Então eu não lembro exatamente dessa corrida, se alguém se reuniu para assistir, se algum conhecido foi no autódromo, não tenho nenhuma recordação desse tipo, mas claro, sabia desse histórico todo, da importância dessa prova de 91.
Então, no fim das contas, eu falei assim, eu vou assistir sem preconceito, porque logo quando a gente colocou que seria essa corrida, lá no grupo dos apoiadores, no nosso grupo do café, já veio uns comentários, né? Mas poderia ter sido de 2012, e foi essa corrida chata, que Senna ficou falando com Deus, foi até o Leandro JF que colocou esse comentário. Aí deu uma baixadinha assim na minha expectativa, eu falei assim, ai meu Deus, será que vai ser tão ruim assim a corrida? Só que eu falei, não, vou tirar esse preconceito, vou assistir como se fosse uma corrida realmente que eu estivesse assistindo pela primeira vez. E eu acho que deu certo, porque eu fiquei prestando atenção na transmissão, observando como que era a pista naquela época, quais as diferenças para hoje, os próprios carros, né, que sem dúvida eram bem diferentes. E aí você até repara também nos carros que faziam um serviço, então para a gente ter uma ideia assim de como as coisas acabaram evoluindo. Então me apeguei a essas outras questões e acabei falando, ok, não foi uma corrida ruim e não foi também maravilhosa, mas tem a sua importância sim. E eu acho que qualquer um de nós hoje, se estivesse no autódromo e tivesse esse cenário, a gente já tá lá pulando sim e torcendo pro Senna. Eu acho que é fácil a gente falar em casa, assim, sem ter todo aquele elemento da emoção e tudo mais. Eu imagino, sim, que a gente ia ser contagiado. E no final, sabe, deu até, assim, uma emoção. Foi muito legal de ter assistido. Então, pra mim, valeu super a pena. Foi umas 2 horas aí, bem gostosas do meu domingo. Então, obrigado, Raposo, pelo seu lado ditador. Mas a gente ainda vai assistir 2012. Com certeza. 20 anos de Café com Velocidade. Já tá eleito aqui, ó. Apoiadores, desculpa, mas vocês vão perder a chance. Ele, né? Daqui 10 Você anos... novamente já ditou a corrida, né? Tudo bem. Daqui 10 anos já tá decidido que é 2012, então vocês vão perder essa oportunidade aí de eleger daqui 10 anos qual será a corrida do Corrida Clássica, lá em 2027, né? Se eu não tô muito ruim de conta. Dado aí as impressões iniciais de cada um, vamos passar rapidamente aqui então para os e-mails, os poucos e-mails que nós recebemos, para a gente começar então a discutir mais em cima da corrida, as impressões mais a fundo que tivemos. O próprio Leandro JF, né, mandou algumas estatísticas aqui, que a gente lê daqui a pouco. Mas o Marcelo Cesarino mandou que a corrida não foi grande coisa, mas teve uma grande carga de tensão. Senna foi muito... É exatamente isso que eu me pego, Cesarino. Essa carga de tensão ela foi tão grande... Até porque eu tenho essa lembrança do ao vivo. Eu não sei até que ponto se assistir em VT, essa carga de pressão já não existia, até por saber o resultado e tudo mais. Mas essa carga de pressão, da minha concepção, faz a corrida ficar boa, mesmo sem ter tido brigas diretas aí nas primeiras posições. Mas voltando ao seu e-mail, Senna muito rápido e preciso, mas teve sorte. Se Mansell não tivesse abandonado, tinha perdido. Se tivesse feito o segundo pit stop, tinha perdido. E a chuva nas últimas 2 voltas ajudou a conter o Patrese. Mas Senna mereceu. Nota-se na câmera do carro que nas últimas voltas não trocava as marchas com o câmbio preso na sexta. Senna também era muito bem de entrevista. O pós-corrida foi muito bem. Falava de uma maneira clara, sem ser arrogante, e passa muita confiança ao torcedor. Diferentemente do Massa e Barrichello, que só sabiam se justificar. Pergunta: foi minha impressão ou eu vi o Campos na arquibancada? Quem sabe, hein? Mas acho que não, ele foi em 98 a primeira vez dele, se não me engano. Veremos um brasileiro ganhar novamente na Fórmula 1? Aliás, isso é uma pergunta. Veremos um brasileiro vencer novamente na Fórmula 1? Thiago Santa Rosa. Olha, eu quero dizer o seguinte, Cesarino. Eu sei que você colocou isso sem a intenção de ser incisivo, criticando ou colocando a respeito do Senna, que é a característica dele de falar bem e tudo mais, mas eu me incomodo bastante com a sua afirmação que ele fala de uma maneira clara e os outros brasileiros não. Não seria isso, talvez, um dos problemas que se carregam da história do Senna na Fórmula 1, que vem até hoje com os outros brasileiros, que os outros se justificam, enquanto o Senna não, porque o Senna ganhava? Assim, o seu texto, mas me incomoda. Eu sei, eu entendo, acho que não é a sua intenção, nem era a sua intenção de polemizar aí. Acho que a sua intenção, por sinal, de polemizar era nas perguntas. Mas essa parte
que era bom de entrevista me dá um estalo. Eu, sinceramente, acho que ser bom de entrevista ou não é um fator secundário. É completamente secundário. O importante era o que se fazia na pista. Se você comparar o que se fazia na pista, tudo bem. Agora, minimizar os pilotos por causa do que eles explicam, para mim é algo totalmente secundário a qualquer tipo de análise que a gente possa fazer de automobilismo. Quanto às suas perguntas, é futurologia, né? Não tem como saber. A gente tem que lembrar, por exemplo, Cesarino, que nessa época, em 91, o Brasil já tinha 7 títulos, se eu não tiver errado de conta, ou iria para o 7º título, aliás, e a Alemanha não tinha nenhum. A Alemanha não tinha nenhum título. Desde Schumacher, passando por Vettel e com o Rosberg, a Alemanha ganhou nos últimos... O primeiro título do Schumacher foi quando, Raposo? Só me 1994. 94. Então, se o primeiro foi em 94, estamos em 2017. Nos últimos 23 anos, a Alemanha ganhou 12 títulos. Então tem que se pensar assim. Automobilismo pode ser um período, um momento em alguns países. Se você analisar pelo que se transformou o automobilismo no Brasil, não. O Brasil vai demorar muito tempo. Porque não vê nenhum tipo de trabalho como foi feito na Alemanha, como foi feito em outros países durante esse período, e o automobilismo em si já mudou, como a gente vem discutindo e discutiu, por exemplo, nos especiais a respeito do automobilismo em si, de categorias em si ao longo deste ano. Seguindo. Eu só queria comentar um ponto, por favor, que o Rosa falou sobre a questão da imprensa e tudo mais. Eu vou puxar um pouco aqui pro lado do Cesarino, Rosa, porque eu entendo que foi só um comentário mesmo, não foi uma questão de vou valorizar esse ponto ao invés do piloto. E eu acho que também muito se deve a essa época que a gente não tinha aquele bombardeio de mídias e de jornalistas, então estavam os 3 ali sentados do lado de um repórter, numa situação, eu entendo que muito mais calma, não tinha assessor na orelha, então você não vai poder falar o que aconteceu com o seu carro. Você só tem que falar que estava tudo certo. Não vai contar para ninguém que deu problema na marcha, por exemplo, sabe? Não vai dizer que teve problema muscular, que teve espasmo. Então você vai ficar bem quietinho, você não vai comentar quase nada que aconteceu. Então acho que é muito do que a gente comenta aqui no programa de os pilotos hoje em dia serem tão blindados que acaba, assim, a gente recebendo informações um pouco robóticas, mas... E também essa questão de, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, que é muito o estilo do Massa, né? Ele começa todas as frases dele com acho, né? Que não transmite uma certeza. Então, só para fazer esse contraponto, porque quando eu estava terminando de assistir e veio essa parte da entrevista, eu falei, caramba, realmente, ele estava falando muito bem, muito calmo para quem tinha acabado de vencer a primeira corrida dele em casa e explicando muito bem assim o que tinha acontecido. Então achei interessante por esse lado, mas só para fazer o contraponto e não para defender ou talvez tirar essa questão de é mais importante fora do que dentro da pista. Só que teve esse adendo, né, na transmissão e a gente não tinha muitas vezes isso, né? Foi uma situação especial, então acho que vale a pena o Cesarino ter deixado registrado, sim, porque foi bem interessante. Bom, nesse ponto até concordo contigo, a sua informação faz todo sentido para o contexto da época e como também o jornalismo e a relação jornalista e piloto mudou ao longo dos anos. Isso me fez lembrar, Babi, que a entrevista pós-corrida, sem aquela toda formalidade, tudo, era conduzida até por repórter
do canal, né? No caso era da própria Globo, diferente de como é hoje, que tem todo o protocolo da FIA, aí tem as respostas em uma língua, em outra, e por sinal, hoje em dia é feita logo após o pódio, antigamente, bem recente ainda, era numa sala de entrevistas, o que eles tiraram, mas o que é interessante que eu queria falar é que o repórter da Globo naquele dia que foi designado para poder fazer essa entrevista era o Luiz Fernando Lima. Aí vocês vão falar, mas quem é Luiz Fernando Lima? Pois bem, esse cara, Luiz Fernando Lima, ele foi repórter da Globo durante muito tempo, desde os anos 80, anos 90, e nos anos 2000, até 2000, e eu fui pesquisar essa informação, até 2013, ele foi o chefe da Globo na parte de esportes. Toda a parte de esportes da Globo era gerenciada por ele. Quando eu vi esse nome, eu falei, eu já vi ele em algum lugar. E é verdade, finais de programa da Globo, até alguns anos atrás, na parte de esportes, era ele o responsável. Isso, claro, na parte jornalística. Existia, até pouco tempo atrás, o Marcelo Campos Pinto, que era quem cuidava da parte comercial. E ele na parte jornalística. Hoje em dia, a Globo, aliás, passou por um grande processo e quem está tomando conta tanto de uma parte quanto de outra hoje é o Roberto Marinho Júnior, um dos herdeiros da família Marinho. Completando o e-mail do nosso querido Marcelo Diná Cesarino, achei que o Galvão e o Reginaldo torceram demais para o Senna, muito pachequismo. Dizer que Senna podia o fim da prova quando a chuva começou a cair, baseado em que pedia, aliás, o final da prova quando a chuva começou a cair, baseado em que não havia motivo nenhum para a corrida parar. Talvez Senna estivesse gesticulando devido ao problema do câmbio ou devido à chegada da chuva. Abusaram do achismo. E viva Biotônico Fontoura. O cara que disse, abusou do achismo no início do e-mail, falando dos achismos do Galvão, Cesarino. Mas eu acho que o pachequismo faz parte. Eu acho que quem acompanha transmissões internacionais, o Campos citou aqui dos ingleses com o título do Hamilton, a gente sabe que os espanhóis são assim também com o Alonso. Eu acho que faz parte, sabe, essa coisa do querer vibrar e passar essa emoção de quem está assistindo em casa e tal. Naquela situação eu não vejo muito qual narrador brasileiro teria feito diferente. Eu não sei se algum outro teria feito, não teria também, talvez não essa questão do vai pedir o final da prova e tudo mais, mas que haveria essa torcida clara e não disfarçada. Eu acho que tenho quase certeza que aconteceria com qualquer outro narrador que lá estivesse. Bárbara Franzin. Não, que eu acho sensacional da gente poder assistir essas corridas depois é que a gente já sabe, né? Então a gente já estava ligado do problema das marchas e o Galvão, ele tenta ali traduzir o que está acontecendo com o Senna, né? Nessa época maravilhosa que a gente não tinha rádio. Então era uma questão aí que estava muito no ar, ninguém sabia o que estava acontecendo. Se fosse hoje em dia, né, estragaria a graça ali em uma volta, tá com problema na marcha. Mas se fosse hoje, e provavelmente a equipe ia falar, recolha o equipamento, salve o câmbio para a próxima corrida, né, para não receber 50 punições, né, 50 posições de punição, olha que coisa. Mas tem umas frases muito engraçadas do Galvão, que ele fala, né, pedindo realmente o fim da corrida. Então ele fala, o Senna acabou de fazer um sinal, ele tá com os pneus muito comprometidos, e ele levantou aqui, ó, mostrou o dedo para alguma coisa, será que é pro pneu? E ele também comenta, a chuva agora vai aumentar, né, o público já começa a colocar a capa de chuva. Não, todo mundo pede pro fim da corrida, tá chovendo, acaba com isso. Então é muito engraçado, assim, esses momentos, né, que ele faz as suposições. Então, é isso, ó, ele tá a frase clássica, né? Ele está no limite extremo, já não tem pneus. Então ele vai por um lado suposição e não era nada disso. Ok, né? O equipamento já podia estar
o pneu podia estar um pouco desgastado, mas era outra história completamente diferente. Então foi divertido acompanhar por esse lado, mas tinham coisas, né, que o Galvão, por ter essa proximidade com o Senna, ele sabia falar certinho e o Senna confirmava depois. Então isso era muito, muito engraçado. Que era realmente o que naquela época também acontecia, né? Essa questão de ter a informação por meio da amizade, por meio do contato com o piloto, uma realidade também completamente diferente do que a gente tem hoje em dia, mas só é interessante mencionar isso e, gente, é óbvio, né? Qualquer narrador ia torcer pro Senna ganhar, gente. Explodir a audiência, todo mundo ia ficar feliz. O Brasil gosta do brasileiro vencendo, então não tinha, assim, como ser diferente. Se hoje em dia que os pilotos brasileiros, né, que a partir do ano que vem não vai ter mais na Fórmula 1, eles já forçavam para falar que estava indo bem, para tentar chamar o público. Imagina quando a gente tinha um bicampeão que vencia a sua primeira corrida em casa, né? Então era uma euforia, assim, maluca mesmo. Só um detalhe, né, Babi? A frase que você colocou agora pode ser interpretada de maneira errada pelos nossos ouvintes, que se você falou assim, a partir do ano que vem não vai ter mais pilotos brasileiros na Fórmula 1. Quer dizer, ano que vem não teremos pilotos brasileiros na Fórmula 1, não que não terá mais. Não que não terá mais. 2018. Só para ninguém pensar, né? Nossa, mas como assim? Não sei de nada, não sou de nada também. Pode ser que não aconteça num futuro bem próximo, como a gente vê. Rapidinho, só corrigir uma informação que eu acabei de passar, até porque eu fiquei pensando, eu falei o nome Roberto Marinho Júnior, falei, não, muita relação direta, eu não lembro de nenhum Roberto Marinho Júnior. Fui pesquisar aqui rapidinho, e na verdade não é Roberto Marinho Júnior, é Roberto Marinho Neto, que vai assumir, que já na verdade já assumiu a parte de esportes da Globo. Então, eu acho que na realidade essa parte de transmissão a gente acha até normal, eu diria, porque a gente se acostumou nisso com relação ao que é transmitido aqui no Brasil para qualquer esporte, Fórmula 1. Quando ela foi criada, ou melhor, quando ela surgiu de fato, né, para o Brasil, ainda com Piquet, mas depois explodindo com Senna, e ao longo desses anos, ela é tratada de uma maneira pela televisão que todo mundo sabe como é tratado, quem tem um mínimo de inteligência por trás sabe, até mudanças que tentam fazer, aquele qualifying na Hungria, se não me engano, em 2014, 2015, ele em que a transmissão acaba entrando no ar um pouco antes do planejado, e aí pega o comentarista, o narrador, falando, não podemos falar que o Massa, não vamos falar do PZP do Massa, porque ele tá tomando meio segundo durante todo o final de semana. A gente sabe que existem essas distorções. Eu entendo a emoção da época, porque existia toda essa questão de criar, enfim, do mito e tudo mais, mas não considerar isso exagerado, eu iria contra as minhas conclusões, sabe, contra as minhas percepções. Foi algo extremamente exagerado, foi algo, essa questão de pedir o fim da prova é absurdo e não faz sentido, chega a ser ridículo, eu diria. Essa questão de tentar adivinhar o que está passando na cabeça do piloto é algo terrível e é o que é feito assim para futebol também, sabe? É um tipo de visão que eu discordo muito e foi feito durante muito tempo, aí você fica criando coisas, isso, é aquilo, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo, enfim, isso é tudo muito não profissional, eu diria, mas foi como as coisas foram criadas e como foram jogadas. Claro que tem que aceitar ali o momento e tudo mais, mas é um tanto quanto exagerado. O Raposo falou, por exemplo, na Inglaterra tem toda uma motivação com relação ao Hamilton, por exemplo. Claro que tem, porque, enfim, é parte do trabalho deles, mas eu até acho que fui contra a reação, podemos colocar, da TV britânica agora na Corrida do México. O Hamilton ele foi tetracampeão do mundo, sabe? Ele ganhou a posição de melhor piloto britânico, pelo menos em números, mas em qualidade talvez sim também, da história, sabe? E deveria ter uma questão especial, deveria ter todo fogo de artifício, e não teve. A vitória, quando ele cruzou a linha, que acabou não sendo uma vitória na corrida, né, mas sendo uma vitória pelo título, foi narrada como uma vitória qualquer.
qualquer, sabe? E depois ganhou um clipezinho de, sei lá, 40 segundos mostrando os títulos dele. A festa mesmo, quem fez foi o Hamilton lá, pulando e tudo mais. Foi até algo crítico. Não é que eu acusei ele de ser pachecos. Ao contrário, eu acusei ele de não serem nada pachecos. É um momento que deveria ser, porque é um ponto histórico. Deveria chamar atenção, deveria, sei lá, ir a mais nisso. E não foram. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem que ter cuidado para não se acostumar. Porque hoje em dia as coisas estão mudando. Já começam a mudar, pelo menos até com a inserção do Sport TV mais presente. E ano que vem, sem brasileiro na Fórmula 1, isso deve ser mais presente ainda. Mas essa corrida, por exemplo, meu Deus do céu, foi algo assim, ultrapassando vários, sabe, vários limites, a maneira como eles cantam aquilo tudo. Eu tava assistindo e isso me incomodou de uma maneira muito grande, pra ser bem honesto. Isso infelizmente faz parte. Como eu falei, eu não imagino outro narrador brasileiro que teria agido diferente. Até o Guto, que a gente elogia bastante, a gente gosta muito das transmissões, ele faz algo parecido com um cara que é italiano. Imagina quando tiver um brasileiro lá. Então, Não, sim, você tá certo. É parte da cultura, né? Sim, então acho bem difícil. É parte da cultura. Sim, a transmissão, eu não vou dizer que é errado não, porque enfim, é um julgamento deles ali. Eles, nessa MotoGP que você falou, eles se pegam nisso pra promover o cara, sabe? Pra promover o trabalho dele ali, a promoção do evento como um todo. Enfim, são estratégias aí que eles acabam usando com o Morbidelli, né? A gente tá falando do Morbidelli na Moto 2, pra quem não tá tão ligado. É o tipo de isso é levado pela cultura, né? Então acaba espalhando para todo mundo isso. Outro e-mail que nós recebemos do próprio Leandro JF, que mandou estatísticas, na verdade, né? Ele que gosta das estatísticas. Se ligue nas estatísticas de 91. 28ª vitória de Senna, que chegou a 41. 88ª vitória da McLaren, que hoje tem 182. 34 pilotos foram inscritos na corrida, de 18 equipes diferentes, e existiam 2 equipes com um carro só. 4 foram eliminados na pré-classificação, os únicos carros da Fundamental e da Colônia, além dos 2 Lamborghinis, todos com tempo mais de 5 segundos mais lento que o líder, e entre eles o mais conhecido era Nicola Larini. 4 foram eliminados na classificação, uma Lotus, uma AGS e 2 Footwork, com Johansson Alboreto e o ex-Fórmula Truck Alex Caff. O Caff ganhou esse ponto mesmo, ex-Fórmula Truck? Somente 6 carros completaram a prova na mesma volta e somente 12 ao todo cruzaram a linha de chegada. Em 1991, Bárbara Franzin, Senna venceu as 4 primeiras corridas do campeonato e não teve adversários reais durante toda a temporada, vencendo mais 3 e dando uma vitória grátis para o Berger, abrindo na última volta do GP do Japão. E acabaram as do JF? Acabaram. Porque eu tenho 2 estatísticas aqui, que é um pouco para a gente chorar com a realidade atual, né, da McLaren, com a parceria, né, que já vai se encerrar com a Honda, porque essa corrida foi o 200º, olha que bonito, 10º pódio da McLaren e a 60ª vitória do motor Honda. Então eram tempos muito diferentes, né? Eu fiquei pensando muito nisso assistindo essa corrida, vendo a McLaren na frente, fazendo uma boa prova. Depois a gente sabe que teve uma certa queda de rendimento, né? O Williams já começava a ameaçar, tanto é que o Senna acabou mudando também para lá em 94. Mas esses números, né, dão assim aquela dorzinha no coração, mas eu particularmente torço para que ano que vem a McLaren reencontre o seu caminho, porque é uma equipe da história da Fórmula 1, né? A gente está comentando aí de uma prova de 91 e eles já tinham 210 pódios, sabe? É bastante coisa quando a gente tinha um número muito menor de corridas ao longo da temporada. Então, acho que é aquela reflexão que a gente faz entre passado e presente e o que a gente pode observar reassistindo essas corridas históricas, na verdade clássicas, né? Que é o nome do nosso quadro. Exatamente. McLaren aí era uma história, era realmente um tempo aí de
os tempos de ouros da equipe, com certeza. O que mais nós podemos trazer dessa corrida, né? Algo das transmissões, não sei se a Bárbara nos anotou muita coisa, mas um momento que eu achei bem interessante, em determinado momento da corrida, ainda das voltas iniciais, na primeira metade, o Reginaldo Leme pega a palavra para fazer um pouco de elogio ao nosso querido Bertrand Gachot, que na estreante Jordan, que vinha fazendo um bom serviço e tudo e tal. E, para quem não se lembra da história, para quem não sabe dessa parte da história, neste mesmo ano, em 1991, antes do Grande Prêmio da Bélgica, Bertrand Gachot se envolve numa briga com um taxista na Inglaterra, joga spray de pimenta nesse taxista, é preso, a Jordan precisa de um piloto e às pressas é chamado um tal de Michael Schumacher, que estreia porque Bertrand Gachot estava preso e não podia correr. Schumacher encanta. Não sei até que ponto foi encanto, até que ponto foi a Mercedes, tanto nessa primeira prova, que na corrida seguinte ele já estava na Benetton, no lugar de Roberto Pulpo Moreno. Até pro Schumacher você é maldoso, cara. Será que você concorda comigo que uma corrida, apesar de ele ter ido muito bem E não foi nenhuma corrida, né? Acho que ele abandona no início da corrida, se não me engano, né? Foi mais a classificação, na realidade. Ele aparece muito bem na classificação e tudo mais, mas nem correr ele correu. Talvez seja muito pouco, não, pra tirar já o Moreno e colocar o cara. Eu acho que ele deve ter tido alguma influência maior aí pra... Ainda mais porque quem tava na Benetton tomando conta de tudo era o senhor, você sabe quem, aquele que não se pode ser nomeado, Briatore. Então, eu acredito que tenha tido uma influência financeira aí da Mercedes por trás disso tudo. Mas não posso garantir. Não trazia grana ou não trazia grandes coisas. E, como você falou, o Schumacher tinha Mercedes por trás, então... Faz sentido. A Mercedes que estava entrando na Fórmula 1, né, nessa época, pouco tempo depois eles entram como motor com a Sauber e tudo mais, então aí ele começa o desenvolvimento. E diz pra gente, Diogo Gomes, você que é o cara das categorias de base, como anda o filho do Bertrand Gachot nas categorias de base? Não faço a menor ideia, nem sabia que era piloto de categoria de base. Ô louco, Diogo Gomes, eu tava correndo... Adoro essa surpresa. O Gachot, se não me engano, ele corria na Fórmula... O ano passado, pelo menos, ele estava correndo na Fórmula... Na DAC, Fórmula... Junto lá, até com o Mick Schumacher, o ano passado. Então eu não fiz muita coisa não, porque eu assisti a temporada inteira e eu não... E olha que até Yuri Vips, pilotos desse nível, eu prestei atenção. Dá uma pesquisada então, depois aí no nosso Wikipedia, só para confirmar se era lá que ele estava mesmo, mas tenho quase certeza que o Gachot estava lá. Quem tava de filho, né, desse grupo aí é o filho do Alesi, né? É o que tá tentando alguma coisa ainda na GP3. É o famoso vencedor de corrida número 2 do Grid Divertido. Enfim, pelo nome do pai tá no grupo da Ferrari, não tem lá grandes qualidades, eu diria, mas tá tentando. Já vimos pilotos de qualidade duvidosa chegar à Fórmula 1. Pode ser que ele avance, não sei, mas até esse momento... Nesse momento é o famoso piloto que o resultado não reflete o que ele está fazendo, né? O cara que tem até, acho que umas 3 vitórias no ano da GP3, mas um Grid Divertido, enfim, coisa do gênero. Louis Gachot, correndo na Van Amersfoort Racing, na equipe na ADAC Fórmula 4, na temporada de 2017, tendo como companheiros o brasileiro Felipe Drugovich, Frederic Vest, Artem Petrov. Qual que é a ligação do Artem Petrov com o nosso Petrov, John Gomes? E também, até eu sei nenhuma. E também o Camille Labibert. Tá lá então, o Louis Gachot. Depois preste mais atenção nele, John Gomes, para trazer a história aqui pro pessoal sobre Não, tem que prestar atenção no Felipe Drugovich, que a gente... Estamos em falta na cafeteria, então a gente acabou não tendo nem espaço para falar dele. Ele foi vice-campeão da DAC Fórmula 4, na Fórmula 4 alemã, para falar de uma forma mais clara. Não foi terceiro colocado? Eu tô aqui com a tabela aberta, inclusive. Terceiro colocado, segundo colocado, algo parecido, mas ele concorreu pro título, assim, de forma bem séria, mesmo no final ele acaba perdendo um pouco, mas ele mostrou muita velocidade. Ele, no ano passado, em 2016, então ele correu com Jay Malson, Mick Schumacher, aquela galera boa. Ele até tem um pouco mais de dificuldades, era um ano de estreia dele na categoria. Esse ano ele conseguiu desempenhar melhor, teve ali na frente. Tá certo que a qualidade do grid deu uma caída, mas ele apresentou bem. Esse final de semana que passou, ele correu
não tão famosa, ou como queira colocar, Fórmula 3 Open, né? Eurofórmula Open. Eu sei que você não está assistindo Fórmula Open, então não é spoiler para você. Ganhou até uma das corridas, inclusive, com carro top, é verdade, mas ele até ganhou uma das corridas, apresentou bem, ele é muito rápido, acho que dá para falar isso, nesse iniciozinho. E pelo próximo ano, pelo que eu vi, ele vai rumar ali a parte de Fórmula 3 europeia. Então, é um brasileiro vindo, tá muito longe ainda, um iniciozinho, mas dos que tá vindo ele começa a apresentar alguma coisa. E o nosso querido Louis Gachot terminou na 16ª colocação, tendo como melhor resultado um pódio, terceira colocação na etapa de Lausitz, mas a gente deixa a Fórmula 4 para lá e a gente volta para Brasil 1991 para saber de Bárbara Franzin, se além desse comentário que eu citei, se ela notou algo mais para os nossos ouvintes. Ah, obrigada, eu já estava aqui nos bastidores, né, quase gritando, não esquece de mim, porque eu até separei nas minhas anotações aqui o que o Galvão falou e as frases, né, do Reginaldo também. Então eu fiz um documento à parte, e esse do Gachot, o Reginaldo fala, né, que é um piloto que começa a mostrar o seu potencial. Então a história mostrou, né, pra gente realmente essa resposta. E o Galvão, na futurologia, ele fala que, ou melhor, não na futurologia, se ele fosse piloto, ele ia esperar um pouco mais para trocar os pneus, porque o céu estava carregado, e ele vai nessa pegada da chuva, né? Então ele fala, não tem só que andar rápido, tem que andar rápido e não estragar o equipamento, o tempo vai fechando cada vez mais, começa a garoar, tem muita emoção nesse GP do Brasil. E aí ele fala, uma hora ele falava que o Senna tinha que entrar para trocar o pneu, depois ele falava que não era para trocar. Aí eu achei assim, muito bipolar esse comentário dele. E aí ele termina com esse clássico. Mas quem sabe é ele, né? O bicampeão com 27 vitórias. Claro, né, Galvão, que é ele que sabe. Ele é realmente o cara que era bicampeão na época. Aí depois começou a chover. E ele fala, agora já chove. Senna tem que mostrar que é o pato, que gosta de andar na chuva. Está no limite extremo, já não tem pneus. Que é o que eu já tinha citado antes. Aí o Reginaldo fala, a chuva começa a baixar, já não precisa mais fazer a troca. E 2 vezes o Galvão usou a frase que hoje em dia é muito conhecida pelo Sérgio Maurício, que é o no capricho, que ele falou assim, faz o laranja no capricho. E aí eu fiquei até pensando, será então que Sérgio Maurício pegou uma marca aí do Galvão Bueno? Não sei, né? Babi. Talvez, né? Por isso que é tão irritante quanto. Deixa eu aproveitar e lembrar um Volta, ponto. Rosa. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Muito bem. Porque tem. Agora que caiu uma ficha. Lembra que alguns programas atrás a gente falou da relação Galvão e Reginaldo? O ano é 1991. Eita. Então, os comentários ásperos ou algumas tiradas aí, principalmente essa do claro que você sabe, pode ser o indício, já que eles o indício não, eles estavam rompidos. O ano de 91 inteiro eles estavam rompidos. Essa é a segunda etapa do ano, mas eles estavam rompidos, então pode ser que ali não foi sem querer. Na verdade, foi com a intenção mesmo de dizer, ó, o comentário ridículo que você fez. Seria bom se a gente assistisse mais corridas desse ano, né, em 2018, pra gente acompanhar essa treta toda aí. Eu apoio, hein? Com certeza a gente... Aí, ó, tá vendo? Lancei uma campanha aqui que tem o apoio do Raposo, gente. Vai chover. Não, vai chover, mas quem sabe, né, o bicampeão. Mas voltando aqui a algumas frases, ele fala sobre o Senna ter vencido a corrida, né? Que ele fala, o Senna está emocionado dentro do carro e é atendido pela equipe médica. Eu sabia que ele ia se emocionar dessa maneira, o conhecendo bem. Então ele falou, eu conversei com o Senna antes da prova e ele é muito esperado, essa vitória dele, e ele não tem
não sabia muito bem como ia reagir, mas é uma conquista que ele aguarda há muito tempo e mal sabia que era porque o coitado estava realmente passando mal. Não era. Ok, tinha emoção também, mas estava passando mal. E também eu lembrei o que eu ia comentar aqui, essa questão da conversa, né? Até fugindo um pouquinho do assunto, que o Galvão falou, porque a corrida da África do Sul, do Senna, foi uma das que ele mais se desgastou. Ele chegou com muita dificuldade, e aí depois o próprio Senna na entrevista comenta, né? Não, aquela corrida foi a que eu tive mais espasmo muscular. Hoje até que tá bem tranquilo comparado ao que foi naquela vez. Então achei interessante esse link, sabe? Que rolou entre os dois. E também quando o Mansell rodou, o Galvão fala, né? Mansell roda, o Leão fica ao contrário. Ele passa na reta dos boxes, manda beijos, é um astro da Fórmula 1. Então, alguns comentários, né, que vocês, eu vou lendo, mas... imaginem na foto do Galvão, fica muito melhor, né? Não, desnecessário não você trazer, desnecessário ele fazer. Esse tipo de presunção é o que me incomoda, sabe? Esse tipo de presunção, tipo, agora ele tá sentindo isso. A gente tem que parar, vamos, poxa, quantos engenheiros a McLaren já tinha naquela época? E o Senna, pô, bicampeão do mundo naquele estágio, e tem que parar, não, enfim, esse tipo de presunção de tentar adivinhar o que vai acontecer, o que deve acontecer. Isso não é o pior, eu já vi acontecer várias vezes, não só na transmissão da Globo, em outras transmissões também, deixa quieto. De falar assim, aí tem que entrar, aí dá 2 voltas e começa a chover. Eu falei que tinha que entrar, pô, você adivinhou a chuva? Parabéns, o só tive que ser de radar, enfim, esse tipo de presunção me incomoda pra transmissão, mas eram outros tempos, né? Era uma época de que o amor, ele... Até hoje né? Mas na época mais ainda, por conta do Senna, o amor cegava e... Eu não ia porque eu não tinha nascido, mas se eu tivesse, sei lá, 11 anos, essa faixa etária aí, na certa, eu estaria indo na onda dele também, sabe? Estaria indo junto, pra você parar pra pensar... primeiro que não tinha entendimento, né? Você não tinha, pelo que eu leio, você não tinha maneiras de correr atrás de informações. Era muito basicamente só o que a Globo jogava. Então, acabou sendo levado pelo que era falado por ele. Bem, eu que vivi essa época, eu posso dar esse meu testemunho. Exatamente. Era muito difícil, ainda mais você sendo criança, então, sabe, a influência era altíssima e tudo. Você vivia umas pré-temporadas sem saber absolutamente nada, a não sei quando o Globo Esporte resolvia mostrar uma coisa ou outra. Era uma época muito complicada. Não sei se você sabe, Diogo Gomes, mas teve uma época que não existia internet. E não é uma época tão longe assim, então as coisas eram bem diferentes do que você viveu a sua vida inteira. Pois é. Mas, dito isso, acho que nós encerramos, né, esse quadro da Corrida Clássica. A história da corrida foi essa que a gente falou. O Senna largou na frente, manteve a ponta, conseguiu abrir um pouco. Mansell veio chegando e tal, aí começaram as paradas nos pits. A Williams não trabalhou muito bem com o Mansell, então ele voltou bem atrás do Senna, mas conseguiu tentar ir buscar novamente, tinha essa diferença. Ele resolve fazer a segunda parada, acaba rodando, abandona, vem o Patrese e tal. O Senna com alguns problemas no finalzinho, perdendo muito tempo, mas aí a corrida termina ainda com o Senna na frente, vencendo essa prova de forma aí emocionante. Se você ainda não assistiu, meu caro amigo, e ficou curioso depois de toda essa discussão, entre lá no YouTube, coloca GP Brasil 1991 e você vai achar um arquivo completo de mais de 2 horas, 2 horas e 11, se não me engano, onde você dá o play e fica lá de boa acompanhando a corrida do início ao fim. E com isso nós passamos a vinheta, nós encerramos o bloco número 1. No bloco número 2 vocês vão vocês vão encontrar algumas considerações que nós recebemos aí dos programas anteriores e um pré-Interlagos, né? A gente vai fazer um aquecimento com algumas dicas, algumas informações, algum pré-Interlagos no sentido também do que anda acontecendo no cenário da Fórmula 1, algumas discussões aí do que está acontecendo neste momento, coisas que aconteceram entre o México e o Brasil. Então, um quadro bem aí livre, leve e solto para a gente debater um pouquinho, discutir algumas informações e notícias. Passa a vinheta então e vá lá para o bloco número 2 nos ouvir.